Olá! No programa de hoje vamos falar sobre jornalismo esportivo e também sobre futebol americano. O nosso convidado é o jornalista e editor João Fagiolo, do Globoesporte.com. Olá, João, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, gente, falar de esporte, né, que é um assunto que todo mundo, ou quase todo mundo, gosta. Para você, quais são os principais desafios que um jornalista esportivo enfrenta? Os desafios, né, eu acho que o jornalismo esportivo, em termos de desafio, assim, ele não difere muito do que é o jornalismo, né, em si, na prática, o geral, né, que o pessoal fala. A gente, né, você vai lidar também com fontes, né, você vai lidar, por exemplo, o jornalista que gosta de futebol, por exemplo, né, você vai lidar dentro de um estádio, né, com torcida, você vai lidar com paixão, com emoção, né, e isso é um lado bem difícil, né? Às vezes você mesmo, né? Porque o cara que vai ser jornalista esportivo, primeiro ele é um frustrado porque ele não conseguiu ser jogador de futebol, por exemplo. Ou um jogador de basquete, sei lá. Mas que a gente está no Brasil é o futebol, né? E outra coisa, né? É um apaixonado e você tem que ser isento, né? No que você está fazendo. Ser imparcial é difícil, porque existe uma diferença, né, entre isenção e a imparcialidade. Porque não tem como, você tem, né, a tua bagagem, o seu time do coração, é muito difícil você ali no momento não torcer, né? Mas enfim, essa questão é um desafio, né, para o cara ser isento, né? Porque aí na hora que você senta, vai escrever ou vai fazer uma matéria para televisão, aí você precisa ter a isenção, né? Aí você não pode ser imparcial, né? Não falar, sou corintiano, sou palmeirense, tal, não sei o quê, e a emoção ser exacerbada naquele momento. Não, você tem que narrar, contar aquilo que você viu, né? Então esses são os desafios, são os desafios que a gente encontra mesmo na nossa profissão, no dia a dia, lidar com fonte, enfim, com matérias. É tão difícil quanto no jornalismo geral, normal, né? O pessoal fala. Olá, João, tudo bom? Bem, Perguntar para você, o jornalismo esportivo, ele tem ganhado mais espaço no, vamos dizer assim, no online? tem. Não só no online, né? Mas assim, eu faço parte do jornalismo online, é uma coisa nova para mim, quando fui chamado lá atrás, em 2010, 2011, né? Ainda não tinha crescido dessa maneira, porque hoje, né? Hoje tudo é o online, né? E mudou, e desde a época que eu entrei, em 2011, para hoje mudou demais, né? O layout do Globoesporte.com, por exemplo, ele já mudou 4 vezes e ele vai se moldando, né? Quando eu comecei ali em 2011, a maioria do pessoal ainda não tinha celular, né? Smartphone, era uma coisa que estava ali começando, né? E ainda não tinha uma visualização específica para smartphone ainda, os sites ainda se confundiam um pouco do que você vê num computador de mesa, né, ou no seu notebook, para o que você vê no celular ou tablet, enfim. Então as coisas foram mudando muito, né? Hoje a gente faz, as matérias inclusive foram diminuindo até também, para que elas caibam dentro do seu celular, né? O layout hoje ele é voltado, os acessos eles estão todos ali voltados para o celular, porque é da onde vem a maioria dos page views, que a gente fala, né, que são as páginas visitadas, vem de celular, né? É da galera que está na rua, está no trabalho, está em qualquer lugar, vai pelo celular. Acredito que vocês também, né, para consumir essa informação muito mais no celular do que o cara chegar em casa, ligar o computador dele, enfim, até lá não. Agora hoje você tem tudo num clique. Tem aplicativos, né? específicos, né? Aplicativo, inclusive, né? Então o Globo Esporte tem também, enfim, todos, né? Os grandes portais têm isso. Então o espaço que ganhou, e por exemplo na Globo hoje você vê muito do material, né, que os jornalistas fazem, as mídias se convergem, né? Elas conversam entre si ali. O que um fez para a internet já está na televisão também e vice-versa, né? Uma matéria que a galera faz para a televisão, muita coisa você não usa, né? Que é o material bruto que a gente fala, tudo que você vê ali na TV é coisa editadinha ali, 1 minuto, 2 minutos, mas a captação de meia hora, 1 hora, até mais, né? E muita coisa que não é utilizada no tempo da TV ali, que é muito rígido, né?
a internet ela absorve isso, né? Então aí que cresce também o jornalismo esportivo, porque você pode aprofundar muito mais na internet, né? E se você tem todas as mídias ali, né? Você tem vídeo, você tem a escrita, né? Você tem tudo ali o áudio, né? Então eu acho que o futuro a internet, ela vai englobar, ela já está fazendo isso, né? Ela já engloba tudo, né? A televisão, rádio, tá tudo ali, rádio com podcasts, né? Então, enfim, a internet, ela não é o futuro, ela já é o presente. Ela já acontece. Já acontece, sem dúvida nenhuma. João, na sua opinião, o esporte regional, ele ainda oferece muito conteúdo para os telespectadores? Não, oferece, já ofereceu mais, com mais, assim, porque é difícil, por exemplo, hoje você tem aqui em Ribeirão, né, o Botafogo disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro, né, não é o melhor dos produtos. Comercial, poxa vida, tu vai disputar no que vem a 4ª divisão do futebol de São Paulo, né, como o Adalberto Valadão lá na CBN, lá falou, pô, isso aí é a várzea, né, e é um campeonato semi-profissional, né, com um jogador de 23 anos de idade, de limite, enfim. Não é o melhor dos produtos, né? A gente gostaria que o Comercial estivesse na 1ª divisão, o Botafogo também, né, em Nacional, tal. O Botafogo ainda consegue uma 1ª divisão de Campeonato Paulista, que é o nosso melhor produto hoje lá, aqui, regional, né? É o Botafogo na 1ª divisão do Paulista, é o Franca, né, basquete também, nas divisões maiores de Paulista, agora recentemente disputou final. Disputa o NBB, né, que é o Novo Basquete Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente tinha o Orlândia, perdemos, mas podemos ter de volta, quem sabe, aí na próxima temporada. A Orlândia foi lá para São Sebastião do Paraíso, time de futsal, né? Então, assim, a gente ainda consegue, né? Mas boas histórias, né? Personagens, atletas, amadores, né? Mas já foi melhor, né? O esporte na nossa região. Agora a gente está voltando, vou citar aqui, estava esquecendo, o vôlei, né? Esse time de você vê como que a cidade estava carente, né? Todos os jogos desse time de vôlei de Ribeirão agora lotam, né, na Cava do Bosque. A Cava do Bosque com 2.000, quase 3.000 pessoas, todos os jogos. Fazia muito tempo, né? A galera estava mesmo... com saudade de ter um time além do futebol, né? Porque o basquete saiu, deixou aquela lacuna, aquele espaço que não foi preenchido, só 10, 11 anos depois é que a gente foi preencher com o vôlei, né? E mesmo o time, né? Vamos falar sério aqui, o time de vôlei de Ribeirão, no começo, muito ruim, né? Muito ruim, só pau. E mesmo assim a galera indo. Né? Agora começou a melhorar, já foi campeão daquela Taça Prata, já vai disputar uma Superliga B, tem um projeto legal, bacana, que quem sabe no ano que vem dispute uma elite do voleibol brasileiro, uma Superliga, né? Isso é legal, porque isso melhora pra gente também, a questão de acesso, né, pro site, né? Porque aí você tem aquilo que eu falei, você vai ter um material de muito melhor qualidade para você mostrar do que, Ribeirão perdeu mais uma, Ribeirão não sei o quê, tá disputando, né? Até porque não dá, não é todo mundo que gosta de futebol, né? O Não. importante é que pega um outro público, né? Pega, você vai agregando, né? Isso é melhor ainda, né? Porque tem a galera que não curte futebol, que não vai curtir Botafogo. Porque além disso, o cara que gosta de futebol, gente, às vezes o cara não gosta do Botafogo nem do Comercial. O cara é corintiano, é São Paulino, é palmeirense, é santista e não quer saber, né? Então, enfim... É isso, assim, acho que quanto mais você abrir espaço para o basquete, para o vôlei, para o futsal, melhor. João, qual conselho você daria para os estudantes de jornalismo que pretendem seguir nessa área do esporte? É o seguinte, o conselho é básico, né? Você tem que gostar do que você faz, entendeu? Você tem que ter noção, você tem que ler muito, né? Acho que principalmente isso. Você tem que estar antenado sempre, né? Hoje essa questão do celular que eu estava falando, né? Você tem que estar antenado 24 horas, meu amigo, porque é notícia toda hora. E eu, às vezes, estou de folga e não estou, porque aí chega a notícia lá no
vou falar bendito, WhatsApp, né? E a informação tá ali, e você não para, né? Então, primeiro, tem que gostar demais. E aí entra uma diferença no jornalismo esportivo, porque chega no fim de semana, né? Onde as pessoas vão descansar, assim, o fim de semana é o contrário para o jornalista esportivo, né? Então, Vai trabalhar mais um pouquinho. vai trabalhar bem mais, né? Eu cansei de... Vixe. Mas quando gosta é prazeroso. Né? Não, claro, então por isso que você tem que gostar, porque senão vira uma coisa muito difícil. Então você vai trabalhar no feriado, você vai trabalhar no fim de semana, né? Que é onde... Fim de semana é onde tem jogo, domingo é dia de jogo, né? Então domingo é dia do jornalista, tá lá trabalhando, não é dia de folgar. É isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta e não vale mentir, hein? Não, Qual que é o time que você torce? Difícil, eu não vou mentir, mas eu vou omitir. É paulista? Não, é paulista, é então paulista. Como eu falei, assim, pô, a gente começa, né, a gostar do esporte e envereda para esse lado do jornalismo, porque, pô, tem uma paixão, né, de criança, né, por um time de futebol. Hoje é difícil você falar o seu time, porque as emoções, porque a internet aí é um lado ruim dela, né, porque as pessoas ficam valentes, né, atrás do computador, né, ou atrás do celular ali, você fica meio, né, na multidão, né, e as pessoas, aí você fala, eu torço pro Jabaquara, né, igual muitos falam, né. Eu sou torcedor do Jabaquara, da Portuguesa Santista, do Guarani, da Ponte, mas não falo do time grande, né. As pessoas acabam confundindo muito. Tá vendo? Falou porque, por exemplo, o Juca Kfouri, né, que é um exemplo clássico, corintiano, né, assumido. O Juca outro dia falou, hoje eu sinto que eu me arrependo de ter dito que eu sou torcedor do Corinthians, porque as pessoas, como o futebol é paixão, né, elas ficam cegas às vezes, né? Então tudo que você fala a respeito de um time ou de outro, tá vendo? Falou mal do Corinthians porque é palmeirense, falou que é palmeirense porque é corintiano. Lá na CBN a gente tem o nosso programa lá, né, das 4 às 5, o Arena, e toda hora o cara fala, esse João aí é São Paulino, esse João aí é corintiano, esse João aí é palmeirense. Já torceu pra todos. Então, é difícil, né? Mas imagina assim, se os caras não sabem para que time que você torce, já há essa cobrança e essa crítica, né? Hoje, infelizmente, as pessoas não sabem lidar muito bem, porque no Brasil as pessoas não querem debater, né? Elas querem ter razão. Então, o Mauro Betti, se eu não me engano, o Mauro Betti, ele diz que você tende a bater mais no time que você torce. Né? É verdade, isso é verdade também. Eu já me peguei fazendo isso também, né? Por isso que eu falei aquela questão da isenção e tal. Você não foi bem, mas você tem que... Você quer extravasar, você quer xingar o atacante, o zagueiro que pisou na bola, o goleiro que frangou, mas você não pode, né? Você tem que ir com calma, vamos analisar ali os fatos com tranquilidade, mas tende mesmo. Mauro Betti, por exemplo, é outro, né? Que palmeirense assumido, né? Mas que sofre muito também. Se entrar no blog dele lá, né, você vai ver. Mauro César também, flamenguista, assumido, né? O Mauro César, o Mauro César, eu trabalhei com o Mauro, né? Trabalhei na ESPN há muito tempo. E o Mauro, não é que ele se assumiu flamenguista, ele teve que se assumir, porque estava na cara, né? E aí era por conta disso, porque ele batia demais, né? No Flamengo, assim. Era uma coisa... Né? Não tinha como você esconder, esse cara é flamenguista, né? Então é isso, tem que tomar muito cuidado, mas assume numa boa, tal. Você tem que ter muita personalidade para lidar com esse tipo de situação, né? Então, enfim, prefiro omitir. Mas prestar atenção um pouquinho, às vezes as pessoas acabam acertando. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre futebol americano e a importância dele em Ribeirão e no Brasil atualmente. Fica ligado. Chega mais, a geração dos inquietos, vamos empoderar desse universo.
sem pressão, sem preconceito. O mundo é sua casa, bate no peito. Desenha, escreve, ensina e cura. Se não for assim, não há glória. Há poucos passos de entrar pra história. Vida nova, nova dimensão. Seja sua melhor versão. Vestibular 2019 Barão de Mauá, dia 27 de outubro. Inscreva-se, barãodemauá.br. Voltamos com o programa 30 Minutos e o assunto no bloco anterior foi sobre o crescimento do jornalismo esportivo nos dias atuais. Agora o assunto é o outro futebol, o assunto é futebol americano e como ele vem crescendo na nossa cidade. A nossa equipe entrevistou 2 jogadores de futebol americano de Ribeirão Preto. Confira as entrevistas. O futebol americano já é um tradicional esporte nos Estados Unidos. Antigamente, ele era uma mistura de rugby e beisebol, quando no início do século XX, alguns universitários se juntaram para tomar uma decisão sobre esse esporte, onde nasceu o famoso futebol americano. Após a morte de 18 jogadores em 1905, o uso de equipamentos passou a ser obrigatório, caso contrário, o esporte seria proibido. O futebol americano é um dos esportes que mais cresceu no Brasil em popularidade nos últimos anos devido à sua prática e às transmissões da Liga Profissional Norte-Americana, a National Football League. Em Ribeirão Preto, não foi diferente. O esporte cresceu na cidade e tomou conta da população. Hoje, são 3 times que representam o município em campeonatos diferentes. Para praticá-lo é necessário ter velocidade, agilidade, força bruta e uma capacidade tática de seus jogadores. Por isso, existe uma boa preparação de seus jogadores para uma disputa de corpo a corpo. Sem contar que é necessário um grande número de jogadores, devido à quantidade de lesões durante um jogo. Bom, João, agora o assunto é futebol americano. Muitos dizem que o futebol americano é um esporte muito perigoso. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Era, né? É um esporte de muito contato, mas ele é um esporte que é muito parado, né? Assim, ele não é uma coisa constante, né? Embora são 60 minutos, 4 tempos, mas ele é um esporte que toda hora ele é parado, que é uma questão do cara, você tem que ganhar territórios, né? Na questão do futebol americano, né? E aí você para montar o seu ataque, para montar a sua defesa. Então não é uma briga de rua generalizada que não para nunca, né? Até que alguém ali saia desacordado, não, né? E justamente na matéria a gente viu a questão do equipamento, né? Por exemplo, eu acho hoje o futebol nosso aqui, né, muito mais perigoso do que o futebol americano, né? Os níveis de lesões, contusões que a gente tem no futebol é muito maior, né, do que no futebol americano. Você vê, os caras usam praticamente uma armadura, né? Então, e o esporte exige, né, o contato. Então, assim, ele é um esporte violento? Né? Mas no caso específico do futebol americano, bem menos do que o rugby, por exemplo, né? E que o futebol. Para mim são esportes mais violentos de contatos, né? Piores do que o futebol americano. Tem muita regra, muita proteção ao jogador nesse sentido, né? Então, assim, é violento, tem muito contato, mas não é o mais violento. João, e para poder entender esse esporte que está vindo para o Brasil agora, que ele é novo, as regras são difíceis, o esporte
ele é mais difícil de entender que os outros ou não? Não tem assim tanta... A questão é você ganhar território, né, do time adversário até você conseguir fazer o touchdown. Tem a questão da pontuação, né, o touchdown 6 pontos, tem um ponto extra que você pode ganhar. Enfim, é só uma questão mesmo de leitura e de hábito, né? O problema do futebol americano, que talvez as pessoas sintam mais dificuldade, é porque ele é um esporte que para demais, né? Um jogo que na teoria tem 60 minutos, dividido em 4 tempos, ele acaba se transformando em 2, 3 horas, né? Então, isso é que acaba cansando, né? É um esporte que o público americano, é cultural isso, né? Eles gostam, né? É uma coisa que o cara nasce já curtindo isso, né? Aqui no Brasil não, é diferente. O vôlei, por exemplo, sofria muito disso para conseguir a grade, né, nas televisões aqui. Porque um jogo de vôlei antigamente demorava 3, 4 horas, né? E o cara sacava, aí o outro, fazia ponto, não é ponto, é vantagem. Aí ele tem que, para ele conquistar outro ponto, tem que ser em sequência, né? Aí, alguém falou, peraí, né? Na década passada já falou, não, vamos encaixar isso aqui para ficar uma coisa mais dinâmica, mais rápida. Não, bola no chão é ponto, e não tem mais vantagem, chega desse negócio de vantagem. E isso dinamizou demais o esporte, mudou, né? Então eu acho que o futebol americano, mais a questão é muito parado, é um jogo muito cerebral, né? Embora a gente veja aí pancada, tal, acha que é uma coisa super violenta, não é. É coisa de tática mesmo, né? De você ir pressionando o adversário para o campo dele, né? Ou ir ganhando espaço e estratégias de ataque. Você tem um time inteiro só para um ataque, você tem time e estratégias apenas para se defender, né? Então assim, é um esporte bacana para você entender, compreender até questões de tática e de guerra, até, né? Que o esporte acaba tendo isso, né? Acaba mostrando isso lá no futebol americano. Mas não é tão difícil de entender, não. O problema é você ter paciência para assistir um jogo de 3, às vezes 4 horas. Né? Aí é que é mais complicado. Agora, é um espetáculo, né? Você vê pelas imagens, as transmissões, as cores, os estádios, né? Sempre lotados, e há muita grana envolvida nisso. Pra você ter uma ideia aí, eventos da NFL, o Super Bowl, né? Que é a final do campeonato, um jogo único, né? É um evento que, primeiro, ele é o maior evento da televisão americana, né? Onde um intervalo ali custa na casa de milhões e milhões de dólares. É um evento que movimenta cifras de Copa do Mundo, de Olimpíada, que acontecem a cada 4 anos. O Super Bowl tem todo ano, né? Então, assim, o que eles ganham ali de dólares e bilhões e bilhões e bilhões é uma coisa, assim, é impressionante. Nesse quesito, eles dão um show no futebol, mas o futebol é mais emocionante, o nosso, né? Um pouquinho mais. O futebol americano chegou recentemente ao Brasil. Você acha que ele está num patamar muito longe dos outros esportes no Brasil, como o vôlei e o futebol de campo, por exemplo? Tá difícil. Porque o que eu falei é uma questão cultural, né? Aqui no Brasil é muito difícil que apareça um outro esporte que vá ganhar assim, um terreno. Né? Ganhou bastante, né? O futebol americano tem um nicho hoje, muita gente que gosta, né? Muita gente se reúne para assistir em bar, essas coisas, né? Principalmente Super Bowl, né? Afinal. Mas ainda está muito distante, né? Assim, o que ganhou, o espaço que ele ganhou foi a NFL, que é a Liga Norte-Americana, né? de futebol. Eles ganharam espaço aqui no Brasil, mas não o campeonato brasileiro de futebol americano. A gente tinha o torneio Touchdown, que não tem mais, enfim, estava enrolado com um monte de coisa também, um campeonato que não deu certo. Eu acho que, como esporte, é aquilo que eu falei, a questão da grade, né, de televisão também, para você conseguir fazer um evento desse. Ainda não tem, acho que o torcedor, o cara que gosta de futebol americano, ele gosta lá da NFL, né? Mas ele não vai assistir, dificilmente ele vai ver um jogo entre equipes brasileiras, né? Porque é um esporte ainda que
engatinha aqui no Brasil, pode ganhar, pode crescer, mas eu acho muito difícil, né? Por uma questão até cultural mesmo, né? Até ele conseguir se formar, a gente precisava massificar, e massificar era ter times aqui, né? Para você se identificar mais, né? Então, eu não vejo isso acontecer no Brasil. Você vê esportes já consolidados no Brasil, vôlei, o basquete, eles têm muitas dificuldades também para você manter um time de basquete ou um time de vôlei. Veja uma cidade rica igual Ribeirão Preto, que não tem, demorou, né? Não tem mais basquete, agora tem vôlei, mas até quando vai ter, né? Entendeu? Então, assim, o futebol é dominante e vai estar aí o nosso, né? O futebol, né? Vai estar dominante ainda por um bom tempo, né? O pessoal que pratica, que faz aqui em Ribeirão, tudo, tem que ser valorizado, mas infelizmente ainda não atinge, né, a todo mundo. É um nicho ainda muito, muito localizado, assim, não é todo mundo que gosta. Ô João, eu emendo um pouquinho ainda. Não seria paixão, mas o futebol americano seria o novo queridinho dos brasileiros? Então, mas é de uma parte, não é todo mundo, né? Cresceu demais, a galera entende, gosta, fala, mas ainda Tá um pouquinho falta, longe. Tá ainda longe, né? O brasileiro ainda tem o futebol como sua preferência, acho que isso não vai mudar. Agora, o futebol americano cresce sim, mas é aquilo que eu te falei, cresce a liga norte-americana aqui dentro, né? E eles lá ainda não se voltaram para o nosso mercado, né? Ainda não viram que é um mercado emergente, mas eles ainda, por exemplo, a gente ainda não teve um jogo de futebol americano entre duas equipes da NFL aqui no Brasil, né? E nós temos a estrutura já para fazer com esses estádios, né, padrão FIFA, né? A gente poderia ter jogos, sim, como a Cidade do México já teve, né? Eles já expandem, né? Temos jogos na Europa, em Wembley, na Inglaterra, mas enfim, aqui a gente ainda, assim, o pessoal está acordando, cresceu demais. Se for pegar aqui 10, 20 anos atrás, isso era uma coisa assim muito, mas muito, muito, muito restrita. Agora não, a gente tá aqui falando, né, sobre esse esporte, né? Isso é legal, isso é bacana, mas ainda tem um longo caminho. Você precisava massificar através dos clubes, e a gente não tem, né? Tem o Corinthians ali, às vezes faz alguma outra coisa, mas o Palmeiras chegou a ter também, enfim, mas ainda é muito, tá engatinhando aí. João, a posição aqui do futebol do nosso mais valorizada seria o atacante. Certo. Lá pro futebol americano é o quarterback. O que ele faz? O quarterback, ele é o cérebro, né? É o cérebro. É ele que vai começar a jogada de ataque, né? Ele é que vai pensar nessa jogada, onde que ele vai mandar a bola, né? Porque ele é um arremessador também, né? Um passador, né? Então é a posição mais visada. Por quê? Porque é no passe dele que você pode definir um campeonato. Se o passe é muito forte, o receptor não consegue alcançar, enfim, tem muita coisa. E poxa vida, você está de um lado ali, o time ensaia jogada 1. Aí essa jogada 1, né, no momento em que sai a bola ali, a jogada 1, o cara vê que o outro time se preparou para essa jogada, né? O outro time também tem, né, a sua tática defensiva. E aí ele já tem que mudar na hora ali, ó, vou para a jogada 2 e... Pô, isso é infração de segundos, né? Isso aqui que eu falei, só dessa explicação aqui, já umas 2, 3 jogadas, né? O cara já tá rolando no chão aqui já. Mas, então ele é o cérebro, né? É dele que vai começar a jogada para você fazer o touchdown. Ele seria uma espécie de camisa 10, então, o camisa 10, é isso. Ele é o armador do pra time. Para quem não entende... É bem isso mesmo. Ele é o armador do time. O quarterback é o camisa 10. Você acredita que o futebol americano tem algum espaço para crescer no Brasil? Ou falta talvez um padrinho, como teve o vôlei, o Luciano do Vale, na década de 80, 90? Pode ser sim. Porque quando o Luciano fez... Aquilo, o vôlei cresceu demais, né? Só que o vôlei é diferente porque é um esporte olímpico, né? E o vôlei começou a dar resultados também internacionais, né?
E nós não temos. O futebol americano, o próprio nome já diz, é americano, né? Uma coisa dos Estados Unidos, muito local. Por exemplo, você não tem uma liga forte na Europa, por exemplo, né? Então, o que você imagina que aqui poderia ter uma liga forte? Acho difícil, né? Acho muito difícil. Acho que a gente ainda está engatinhando. Como eu falei, essa galera aqui em Ribeirão, nós temos 3 times e tal. Conheci o pessoal do Challenger, do Alligator, tem o Barões, enfim, tem muita gente que gosta, né? Tá crescendo, mas, como eu falei, ainda engatinha. Acho que, por exemplo, e é difícil colocar isso numa grade de uma televisão, né? Mesmo que fechada, assim, porque é muito ingrato você comparar o futebol americano que a gente pode fazer aqui no Brasil com uma NFL, né? Bom, na hora que o cara vê uma imagem da NFL, vê a imagem aqui no Brasil, é uma diferença. Só olhar pelos campos, os terrões aqui no Brasil. É uma diferença brutal, né, gente? Aí fica muito difícil. O Brasil teria que ser uma coisa assim e investir muito dinheiro. E quem tem dinheiro hoje no Brasil? Talvez como a MLS fez com o futebol de campo lá. Pode ser. Só que lá eles têm a grana, né, para fazer isso. E tem estrutura. Uma comunidade, uma estrutura, uma comunidade latina lá muito forte também, né, e que gosta de futebol. Aqui a gente não tem, né, uma comunidade de americanos que, enfim, gostam de futebol americano. A gente vê em casa. Assiste em casa. Então é muito ingrato pro pessoal que faz futebol americano aqui no Brasil para ter algo que, sei lá, chegue em 10% do que tem lá fora. Sim. Não, acho muito difícil. Mesmo com padrinho, com madrinha, com tio, não dá. Bom, beleza, então, João, a entrevista foi incrível, o papo foi ótimo, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. A gente agradece pela sua participação, pelas respostas e pelo bate-papo, que foi incrível. Eu acho que os meninos, todos nós, gostamos muito. Eu que agradeço, gente. Estar aqui falando de esporte, né? Como eu disse, todo mundo ou quase todo mundo gosta, né? Quase. Começa a falar e não para mais. Obrigado, agradeço, espero gente. receber você mais vezes aqui. Vou só chamar que estamos aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, João. Queria agradecer a todos e até o próximo programa.